Houve um homem de vida venerável, bento, pela graça e pelo nome, desejando agradar somente a Deus, deixou a casa do pai e seus bens e procurou um novo estilo de vida e santidade. Estamos falando de São Bento. Hoje, quinta-feira, 11 de julho, celebramos este santo na igreja, São Bento. E a sua oração reza assim: ó Deus, que constituísses o abade São Bento, preclaro mestre da escola do serviço divino, concedei, nós vos pedimos, que nada antepondo ao vosso amor, corramos de coração alegre e generoso no caminho dos vossos mandamentos. Que São Bento interceda por nós, nos ajude a entender o Santo Evangelho e colocá-lo em prática, assim como ele o fez tão bem e que é um testemunho para todos nós. Ouçamos então o Evangelho de hoje, que é de São Mateus, capítulo 10, versículo de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, com muita fé, como Igreja Católica, celebramos São Bento, hoje, 11 de julho de 2024. Celebramos este santo, considerado pai dos monges e padroeiro da Europa. Fundador da obra dos beneditinos, é conhecido como aquele que pode fazer o bem, que pôde fazer o bem e continua fazendo o bem, intercedendo por tantas pessoas que acorrem à sua intercessão, pedindo de Deus uma graça, pedindo a bênção. Sua fama de milagreiro se expandiu após a sua morte. Bento nasceu na Europa, na Itália, no dia 24 de março do ano de 480. Durante seus estudos de filosofia, decidiu se tornar
um eremita. Como eremita, recebeu o chamado para ser o conselheiro espiritual e ele acompanhou e instruiu muita gente que ia até ele, pedindo então esta formação, porque ele tornou-se o guia espiritual de muita gente. Dedicou sua trajetória à fé e criou inúmeros mosteiros. Atraiu muitos discípulos, com os quais organizou pequenas comunidades monásticas. Escreveu sua famosa regra monástica com esta máxima: ora et labora, que significa orar e trabalhar, rezar e trabalhar. A medalha hoje de São Bento é usada por muita gente. E a medalha de um santo é um símbolo mais popular de uma fé. Sua santidade de vida fez com que Bento arrumasse inúmeros inimigos durante sua trajetória e até chegar a colocar veneno para ele tomar. Mas mesmo assim, Deus o preservou e ele não morreu. Ele morreu no ano de 547. No evangelho que nós acabamos de ouvir, de São Mateus, o evangelista narra Jesus instruindo os apóstolos para a missão. Então Jesus chama os discípulos, prepara-os e os envia em missão. Qual é o conteúdo, o anúncio central que Jesus está pedindo para os apóstolos desse evangelho? O que eles devem anunciar? Devem anunciar que o reino de Deus está próximo, que todos deveriam se converter, mudar de vida, acreditar no evangelho, acolher a boa notícia, é acolher o próprio Jesus, porque Jesus é a boa notícia. Jesus é o reino de Deus. Portanto, eles deveriam anunciar este reino. E para que o reino aconteça, era preciso combater tudo aquilo que provocava sofrimento no povo, como enumerado por próprio Jesus: doença, morte, exclusão e expulsar demônios. Assim, a missão dos discípulos é curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Tudo aquilo que imaginava e alienava as pessoas. São situações que impedem a chegada do reino de Deus. É uma árdua missão que precisa do empenho, precisa de coragem e da fé dos discípulos. É preciso também doação total da parte deles. Por isso que Jesus pediu para eles: vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, é preciso mais ainda despojamento. Não leveis nos cintos nem ouro, nem prata, nem sandálias, nem 2 túnicas. São coisas que podem impedir que o reino aconteça. Então Jesus está dizendo assim, é urgente. Nada pode atrapalhar esse anúncio. Nada pode impedir que a evangelização aconteça. Por isso, nada pode tirar o primeiro lugar de Deus do evangelho. Por isso que Jesus pediu: não leve nada consigo para não atrapalhar este anúncio.
seria uma entrega total, livre de qualquer amarra. Nada devia de impedir que o reino de Deus acontecesse. Era preciso também observar a realidade, conhecer as pessoas, participar da vida dessas pessoas. Se não fossem bem recebidas, não deveriam desistir. Por isso que Jesus falou, né? Chega na casa, anuncia a paz, entra na casa, participa da vida deles. Se vocês forem bem recebidos, a paz aí vai ficar. Se não forem, a paz vai voltar para vocês. Mas se vocês não forem bem recebidos, sacudi a poeira dos vossos pés, como sinal de protesto, não como sinal de negar essas pessoas, de fracasso da missão. Não. Como sinal de que vocês não aceitam, mas a missão vai continuar. Nós não vamos desistir. Outras pessoas vão acolher. Então, nós vamos continuar o anúncio. Terminando, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos, como discípulos e missionários, sermos pessoas audaciosas, como os apóstolos, como São Bento, que nós possamos anunciar o Evangelho para que o reino de Deus continue acontecendo onde quer que estejamos. Você na sua casa, onde quer que você esteja. Jesus continua passando e chamando, e você também é chamado. O Espírito Santo nos ajude e nos santifique para a missão, e que São Bento interceda por nós. E por intercessão de Nossa Senhora e São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.